Quem é a CNBB que está por trás da CNBB? Essa é uma pergunta que todo católico deveria fazer. Acordamos tarde demais. Hoje vemos que todas as instituições do Brasil, até mesmo os altares católicos, foram sequestrados pelo progressismo socialista. Já estamos aos poucos perdendo nossa liberdade individual, econômica e, acima de tudo, religiosa. Abortos, ideologia de gênero, liberação das drogas, feminismo, tudo que é anticristão, pode apostar, vai ser só uma questão de tempo. O Brasil tinha tudo para ser um país livre, próspero, mas ele foi empurrado para o abismo do socialismo. E aí a gente vai se decepcionar com quem? Com as instituições públicas? Decepção a gente só sente quando somos traídos por quem a gente não espera. Então a decepção para mim não é em relação aos políticos, mas como católico eu me sinto decepcionado ao ver que uma instituição como a CNBB usou os nossos altares católicos para empurrar o Brasil dentro desse abismo socialista e que provavelmente não sairemos mais desse buraco. Os políticos e as instituições de Estado não prometeram fidelidade nem a nós nem a Deus. Eles servem ao interesse do Estado, eles são engrenagem do Estado. Mas a CNBB não. Ela usa o nome de Deus para dizer que luta por justiça social. Mas por acaso, qual país do mundo onde o regime socialista promoveu justiça social e liberdade e prosperidade? E mais ainda, qual país do mundo em que o socialismo promoveu, no mínimo, liberdade religiosa? Então, como que pode a CNBB ser tão cúmplice assim com o socialismo? Cristianismo e socialismo estão de lados opostos. Afinal, de que lado a CNBB está? Eu vou usar o mesmo princípio bíblico ensinado por João, que diz assim: Caros irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Tiago 3:1. A CNBB deixou de ser uma instituição religiosa para se tornar cabo eleitoral do socialismo. E, obviamente, como mestres, serão mais severamente julgados por Deus e, naturalmente, mais cobrados pelos homens. Então, é nesse sentido que vem a minha decepção com a CNBB e não com os políticos. Então, se você é católico verdadeiro, conhecedor da doutrina católica, precisa conhecer essas informações que eu vou passar aqui, porque o futuro da nossa igreja está seriamente comprometido se os leigos não acordarem o quanto antes. Todas as informações que eu vou passar aqui, ela vai ficar na descrição do vídeo, para vocês conferirem. Então vamos juntar as peças do quebra-cabeça para a gente ver qual é a verdadeira CNBB que está por trás da CNBB? A primeira peça do quebra-cabeça que eu trago é: em março de 2002, 21 anos atrás, a Folha solta uma matéria com o seguinte título: Vaticano pedirá que a CNBB se afaste de temas políticos. Aspas para a matéria. O prefeito da Congregação dos Bispos, o cardeal Giovanni Battista Re, chegará no dia 7 de abril ao Brasil determinado a ordenar à CNBB que interfira o menos possível em questões políticas e econômicas. Então vamos para a segunda peça do quebra-cabeça. Em outubro de 2002, 7 meses depois, Lula vence pela primeira vez a presidência do Brasil. Mas aí a gente se pergunta, o que tem de suspeito em Lula ganhar a eleição na mesma época em que o Papa João Paulo pede para a CNBB se afastar de política? Então vamos para a terceira peça. Em maio de 2003, apenas 5 meses depois da vitória do Lula, e praticamente um ano depois do Papa advertir a CNBB para não se envolver em política, veja o que a Folha noticiou. Lula é o primeiro presidente a participar da Assembleia da CNBB. Então vamos recapitular. Março de 2002, o Papa pede para a CNBB não se envolver em política, certo? Em outubro de 2002, Lula vence pela primeira vez a presidência do Brasil. 5 meses depois, Lula se torna o primeiro presidente a participar da Assembleia da CNBB. E lembrando que Lula já vinha disputando a presidência desde 1990. Então isso mostra que a CNBB, curiosamente, não tinha assim tanta simpatia com os outros presidentes. Foi só Lula ganhar que automaticamente a CNBB se aproxima da presidência da República. Mas o que isso prova? O que tem a ver, né? Será que o PT e a CNBB têm algo em comum? Parece até teoria da conspiração, não é mesmo? Então, para acabar com essa dúvida cruel, que tal deixar o próprio Lula dizer? Quem ainda não viu aquele vídeo antigo do Lula no avião dizendo que recebia apoio da Igreja Católica na vida política, que tal ouvi-lo dizer novamente na matéria recente da AC Digital, de fevereiro de 2022? Aspas por Lula. Graças a Deus, a igreja teve muito a ver com a minha formação política, com o sucesso que tivemos nas coisas que fizemos na vida, sobretudo na luta sindical. Muita solidariedade quando a gente fazia greves e também na construção do PT. Então isso é matéria de fevereiro de 2022. Então será mesmo que a Igreja Católica está apoiando o socialismo? Errado. Lula erra ao dizer que teve apoio da Igreja Católica. Na verdade, Lula tem apoio da CNBB, mas nunca terá o aval da sã doutrina católica. A Igreja Católica é alicerçada pelo sangue dos mártires, isso sim, mas nunca terá envolvimento com o sangue de abortos. A CNBB não representa a Igreja Católica. E olha que isso não é eu que estou dizendo. Isso a própria CNBB que afirma. No site da própria CNBB, nós encontramos esse artigo com o título:
esclarecimentos. Leiam esse artigo na íntegra e comprovem vocês mesmos. Né? Aspas para a matéria da CNBB. O que não é a CNBB? Aí o próprio site da CNBB diz assim: uma conferência episcopal, como a CNBB, não faz parte da hierarquia da igreja como tal, que é formada pelo Papa, pelos bispos em comunhão com ele. A conferência, instituição eclesiástica, não existe para anular o poder dos bispos, instituição divina. Não confundir conferência episcopal, CNBB, com o episcopado ou colégio dos bispos, sucessor do colégio apostólico, de instituição divina. Então é aqui que entra o equívoco do Lula e de muitos católicos. Na verdade, quem apoia o socialismo é a CNBB e não a sã doutrina católica. Perceba que na própria matéria a CNBB alerta para não confundir uma coisa com outra. E ainda no mesmo artigo da própria CNBB, vocês vão ler lá, vocês vejam o que ela mesma confessa explicitamente. Pasmem, aspa para a matéria. Mas os bispos da CNBB tomam às vezes posições e atitudes não condizentes com a doutrina social da igreja. Então veja, isso é a própria CNBB que escreveu no próprio site, admitindo que isso de fato acontece. E veja a resposta que ela mesma se dá sobre essa questão. Aspas. Isso é a própria conferência respondendo. A Conferência Episcopal, como instituição colegiada, CNBB, não pode ser responsabilizada por palavras ou ações isoladas que não estejam em sintonia com a fé da igreja, sua liturgia e a doutrina social, mesmo quando realizadas por eclesiásticos. Então vejam que absurdo. Então o que a CNBB defende afinal? Ela representa a Igreja Católica oficialmente? Ela mesma afirma que não. Ela, como instituição, defende a sã doutrina católica? Ela mesma afirma que não. Sequer ela se responsabiliza, mesmo que o ultraje à fé da Igreja venha até mesmo dos próprios eclesiásticos. Né? Então, o que está evidente até o momento é que a CNBB defende mesmo o socialismo marxista e a teologia da libertação. Isso sim, nem precisamos perguntar se ela defende. E eu quero trazer aqui uma análise que eu fiz de 2 fatos marcantes envolvendo a CNBB, para ver de fato quem é a CNBB que está por trás da CNBB. No dia 12 de outubro, o bispo Dom Orlando Brandes, claramente usando o altar católico para fazer proselitismo político em favor do socialismo, disse que a pátria amada não pode ser pátria armada. E nós sabemos bem para quem e qual é a intenção do bispo com essa fala, não é mesmo? Mas até que eu gostei desse modo de pensar. E seguindo a mesma lógica do bispo, Dom Orlando, pátria amada também não deve se permitir ser pátria roubada. Não faz sentido? Então, no dia 13 de outubro, o deputado Frederico Dávila, indignado com a posição da CNBB, realmente saiu fora de si, foi infeliz na sua fala, ninguém nega, ofendeu com palavras de baixo calão o bispo, os bispos da CNBB e até o Papa. Então não se justifica a forma desrespeitosa que ele falou. Mas fato é que ainda na mesma sessão o deputado viu que extrapolou e na mesma sessão ele se retrata e pede desculpa. Então é óbvio que, como Jesus ensinou a perdoar 70 vezes 7, e como os bispos da CNBB sendo líderes espirituais que conduzem almas para Deus, certamente o perdão foi concedido, não é mesmo? Afinal, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam, não é isso que é o ditado? Pois é, só que não. Mesmo com o pedido de perdão do deputado, a CNBB disse, não, obrigado, nós não vamos perdoar. E além de não perdoar, a CNBB emite uma carta 6 dias depois, pedindo que a Alesp puna exemplarmente o deputado. Vamos a uma aspas da carta da CNBB. Com ódio descontrolado, o parlamentar atacou o Santo Padre e o Papa Francisco, a CNBB e particularmente o excelentíssimo rei Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, e feriu e comprometeu a missão parlamentar, que requer imediata e exemplar correção pelas instâncias competentes. Pois é, Jesus foi xingado, humilhado, chicoteado em praça pública, foi pregado numa cruz, e ele falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pois é, uma coisa é ofender Jesus e outra coisa é ofender os bispos da CNBB, não é mesmo? Eu até gostaria muito de assistir uma missa onde os bispos que negaram perdão a quem lhes pediu, fazendo uma homilia sobre o perdão. Será como que eles pregariam sobre o perdão? Né? Seria, no mínimo, curioso, né? Então isso é muito sério, gente. Ainda bem que a CNBB não representa a Igreja Católica. Porque se sim, nós teríamos uma igreja hipócrita. Uma igreja que ensina seus fiéis a perdoar, mas ela mesma não perdoa. Mas aí eu pensei, talvez seja assim mesmo, os bispos foram rigorosos, porque o ataque foi contra o sagrado, né? Eles tinham que agir exemplarmente mesmo. Mas aí eu lembrei também que um vereador do PT, né, pouco tempo depois, profanou o templo sagrado quando invadiu uma igreja católica em Curitiba. Então é óbvio que a CNBB, como ela é defensora do sagrado que ela é, logicamente deve ter pedido o rigor da lei também para o vereador, não é mesmo? Então, para decepção de 0 pessoas, a CNBB nem se pronunciou oficialmente sobre o caso. No caso do deputado, vamos lembrar um trecho da carta da CNBB exigindo o rigor da lei, mesmo depois dele ter pedido desculpas. Aspas para um trecho da carta da CNBB.
A CNBB jamais se acovardou diante das mais difíceis situações. Sempre cumpriu a missão merecedora de respeito pela relevância religiosa, moral e social na sociedade brasileira. Também jamais compactuou com atitudes violentas, de quem quer que seja. Então, nesse caso, eu acho que a CNBB nunca esperava ser colocada à prova assim tão de imediato, né? Como ela reagiu no caso do deputado. Então, pouco tempo depois, ela teve que lidar com essa questão do vereador do PT. E cadê a carta da CNBB exigindo o rigor da lei também para o vereador? Porque ela disse que não passa pano para qualquer um que seja, né? Então, das duas, uma, ou a CNBB se acovardou ou compactuou, né? E se eu disser para vocês que ela compactuou, como os dois casos ocorreram muito próximos, em datas um do outro, dava muito na cara se a CNBB condenasse um e não o outro, não é mesmo? Então, talvez por isso ficou a cargo dos bispos da Arquidiocese de Curitiba, que, coincidência ou não, também são bispos da CNBB, né, a missão de proteger o vereador. Então, muito diferente do tratamento dado ao deputado, para o vereador do PT, em vez de cobrar o rigor da lei, a Arquidiocese emitiu uma carta pedindo justamente o contrário, pedindo que o mandato do vereador não fosse cassado, sendo que houve claramente quebra de decoro parlamentar, além de também ter sido um crime previsto na Constituição. Porque o artigo 5º, inciso 6º da Constituição diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Pois é, o boletim de ocorrência registrado pelo padre no dia 10 de fevereiro prova claramente um atentado ao culto. O padre Luiz Haas declarou no boletim que a situação era insuportável por causa do barulho que eles faziam. Aspas para o padre: pedimos que abaixasse o som lá fora, saíssem da escadaria, mas começaram a dizer que a igreja era dos negros. Suspendi a missa porque não tinha como. Não era horário para fazer protesto. Então isso está no boletim de ocorrência registrado pelo padre. Imagina a gente numa missa ouvindo um grupo lá fora, aos gritos, nos xingando de racistas, de fascistas. Então, houve sim um sacrilégio afrontoso ao templo sagrado, justamente com a intenção de atingir a instituição católica, que na visão deles é culpada nas pautas que eles defendem. Houve sim intencionalmente sacrilégio ao sagrado, porque eles levaram para dentro da igreja bandeiras comunistas, sendo que o comunismo prega exatamente o oposto da fé da igreja católica. Mas sabe qual foi a punição do vereador? 50 dias depois, a Arquidiocese de Curitiba emite a carta pedindo, para que, diferente do deputado, que a lei não fosse cumprida em cima dos crimes do vereador. Além do perdão concedido, o vereador teve ainda os bispos da Arquidiocese de Curitiba como advogado de defesa. E como brinde, o vereador ainda foi presenteado com um convite para se encontrar pessoalmente com o Papa. E isso eu prefiro nem comentar, né? O próprio ato em si já diz tudo sobre a crise espiritual e moral que a Igreja Católica está vivendo nos dias de hoje. Então, recapitulando, no caso do deputado, a CNBB pediu rigor da lei para ele, sem dó nem piedade, mesmo depois do pedido de perdão. No caso do vereador do PT, acabou em pizza. E sabe quais foram as alegações da Arquidiocese? Acreditem, uma foi que o vereador pediu perdão. Mas espera aí, o deputado também pediu perdão. E a outra foi que a causa contra o racismo defendida pelo vereador é legítima e encontra apoio na Igreja Católica. Tá bem, mas o deputado, assim como todo conservador, também luta contra o aborto. Será que isso não vale? Será que isso não é legítimo? Não encontra apoio na Igreja Católica? Então pergunte ao vereador, que agora ele é deputado, se ele votaria contra ou a favor do aborto numa possível decisão sobre a legalização do aborto. Né? Será como é que ele votaria, né? Pois é, católicos, eu mostrei aqui só uma pequena análise da história que prova claramente que as influências do comunismo estão infiltradas dentro da igreja. Há 20 anos atrás, o Papa havia pedido à CNBB para se afastar de política, mas a CNBB nunca deu ouvidos ao Papa. Nessas 2 décadas, a CNBB usou disfarçadamente os nossos altares como palanques políticos em favor do socialismo. Para se ter uma ideia, entrem vocês mesmos no site do PT e façam uma busca sobre a palavra CNBB. Vocês vão ficar admirados de ver tanto de notas oficiais da CNBB que estão replicadas no site do PT. Ou seja, curiosamente, praticamente todos os pronunciamentos oficiais da CNBB vão parar lá no site do PT, né? Provando assim que as posições tomadas pela CNBB quase sempre são compatíveis com o ideal político do PT. Então é isso aí. Eu poderia trazer aqui centenas de outras evidências, mas esse foi só um resumo para desvendar o mistério de quem é a CNBB que está por trás da CNBB. Então vamos acordar, leigos católicos. Vamos defender a fé católica enquanto podemos. Não deixemos que a teologia da libertação sequestre a nossa igreja e a deixe refém do comunismo. Eu ia deixar ao final desse vídeo 2 perguntas à CNBB, mas para não ficar muito grande o vídeo, eu vou fazê-las em outro vídeo. São 2 perguntas que todo católico verdadeiro deve fazer à CNBB diante de tudo que estamos vendo acontecer. Pois será por essas respostas é que ficará provado de uma vez por todas que os lobos estão em pele de ovelha entre nós.
No próximo vídeo eu vou revelar as duas perguntas.